Fala, meu povo, bom dia. Desejando aqui inicialmente já as boas-vindas, né? Os parabéns pela perseverança de quem chegou ao nível 5, a fase 5 do nosso curso. Conforme prometido, essa live é uma live um pouco diferente, é uma live que ela vai falar do assunto de duas unidades, né? De duas fases, da fase 4 e da fase 5. Então, sem mais delongas, vamos aqui estar iniciando o nosso assunto. Bom, vamos falar um pouco de estruturas de controle, né? Até a fase 3 dessa disciplina, lembrando que na fase 4 nós não tivemos live. Nossos programas foram formados por sequência de instruções simples, né? Que são interpretadas uma depois da outra. Pois bem, nem sempre os programas eles vão se comportar dessa forma, né? Num fluxo linear, sem nenhum desvio. Às vezes, os códigos serão lineares, porém, às vezes, a gente vai se deparar com estruturas de controle importantes, que são as de seleção e iteração. Vamos começando falando aqui sobre as de seleção, que são as estruturas condicionais. Lembrando que o Python ele suporta ambas as estruturas de controle, com algumas diferenças de outras linguagens, isso é natural, e a gente vai dar uma olhada nelas a partir de agora. Bom, vamos começar aqui falando dos desvios condicionais, especificamente da estrutura condicional simples, né? As estruturas condicionais permitem executar um código de comandos a partir da avaliação de uma condição. Se a condição for avaliada como verdadeira, os comandos dentro do corpo do if é o inglês se, certo? A palavra se, serão executados. Caso contrário, os comandos dentro do corpo do if não serão executados. Em ambos os casos, a execução do programa continua após o comando if. Então vamos lá, vamos primeiro entender a sintaxe desse comando. O comando if ele tem essa sintaxe, ele começa com a palavra minúscula, né? If, lembrando que a palavra é minúscula, tá? Depois vem uma condição, depois dois pontos, e abaixo dele, de maneira identada, a gente vai colocar os comandos que serão executados caso essa condição se satisfaça. Professor, o que é identação? Gente, identação é uma maneira da gente tabular um texto para mostrar na programação que algo está dentro de algo. Então, geralmente é o valor de uma tabulação, dá mais ou menos 4 passos no Python, que ele mostra que esses comandos estão dentro da condição if. Eles não fazem parte do fluxo linear da linguagem, certo? Cada linguagem tem sua maneira de abrir e fechar um bloco. No Pascal, a gente vai usar o begin end. No C, a gente vai usar as chaves. No Python, que é uma linguagem criada para ser simples, ser elegante, a gente usa a tabulação, a gente usa simplesmente a indentação. Nas outras linguagens, a indentação já era utilizada para melhorar a visualização do código. Então, os criadores do Python pensaram, bom, já que as boas práticas já exigem indentação, vamos deixar que a indentação seja o nosso marcador de blocos internos. Isso quer dizer que, se a condição for satisfeita, os comandos que estão indentados abaixo do if serão executados. Caso não seja satisfeita, a gente vai pular todos esses comandos indentados, que fazem parte da estrutura interna do if, e vai continuar o código após eles, tá? Vamos aqui fazer um exemplo, que com o exemplo a gente entende melhor. Vamos aqui, a gente tem, inicialmente, duas variáveis, a variável n1 e n2. Essas variáveis, como a gente já viu, né? Elas estão recebendo um valor e esse valor está sendo convertido para inteiro. Então, por causa disso, né, o Python, que é muito inteligente, já vai depreender que essas variáveis são do tipo inteiro. Eu uso a função input para fazer uma pergunta ou informação na tela, ao mesmo tempo receber de volta o dado que o usuário vai me lançar. Então, eu pergunto, informe o primeiro número, ele vai escrever algo, vai enviar, inicialmente esse valor vai ser uma string, vai ser convertido para inteiro e vai entrar na variável n1. O mesmo acontece com n2. Então, ao final da linha 1 e 2, eu vou ter duas variáveis alimentadas, n1 e n2, com valores inteiros. E aí eu uso minha primeira estrutura de controle, né?
que é essa estrutura condicional simples. Eu vou usar o comando if, dentro dele eu tenho uma condição, e dentro dessa condição eu começo a usar meus operadores relacionais. Eu estou usando aqui um operador maior para usar uma condição N1 maior que N2. Então, o que eu estou dizendo na prática? Se o número que está em N1, o primeiro número, for maior que o segundo número, eu vou escrever na tela o que está identado dentro dessa condição, que é justamente o comando print, né, para ele printar na tela, a frase, o primeiro número é maior que o segundo número. E na sequência eu tenho uma segunda estrutura de condicional, fazendo uma nova condição, agora que N2 é maior que N1. Se isso acontecer, o segundo número é maior que o primeiro. Isso vai ser printado na tela. Note que é impossível que as duas condições aconteçam ao mesmo tempo, ou em sequência. Então, apesar delas estarem uma após a outra, de fato, o Python vai fazer essas duas perguntas, só uma delas vai ser satisfeita, né? Então, imagine que os números aqui, eu dei um exemplo, eu executei o código, então aparece na tela, informa o primeiro número, eu escrevi 5, apertei Enter. Depois apareceu, informa o segundo número, eu escrevi 6 e apertei Enter. E aí ele foi para as duas situações, na primeira delas, não se satisfez, porque 5 é menor do que 6. Já a segunda delas se satisfez, e ele executou o que está dentro, que é o print, o segundo número é maior do que o primeiro. Então ficou muito claro, né? Você tem que se ligar apenas na sintaxe, né, do comando de estrutura de controle, no caso, condicional simples, e da indentação para que ele funcione perfeitamente. Mas nem só de estruturas condicionais simples vive o Python, certo? Existem estruturas condicionais compostas, que são aquelas em que necessariamente algo vai acontecer. Porque na estrutura condicional simples, ela pode ocorrer ou não. Note que, nesse caso do exemplo anterior, eu tenho uma estrutura condicional simples com uma condição só, podia ter mais de uma condição aqui, tá? Depois a gente vai ver isso. E a primeira condição não foi satisfeita e nada ocorreu. Ele seguiu, ele não entrou no comando, ou seja, esse print que está identado não foi executado, e ele chegou numa segunda condição, e essa sim foi satisfeita. Quando a gente usa uma estrutura condicional composta, sempre algo vai acontecer. Porque se a estrutura simples era o se, então, a estrutura composta é o se, então, se não. Isso quer dizer o quê? Se a condição for satisfeita, então execute o que tem dentro. Se não, execute o que vem depois. Então ela tem essa estrutura, esse if, condição ou condições, 2 pontos, a gente identa a situação dos comandos se a situação for verdadeira, e caso a condição não seja satisfeita, vai aparecer depois um se não, sem nenhuma condição. Se não, 2 pontos, ou seja, else, 2 pontos. E os comandos que vão ser executados se a condição inicial lá de cima não for satisfeita. Então, na estrutura condicional composta, eu tenho essa sintaxe, né, que é o if, 2 pontos, else, 2 pontos. Lembrando que muita gente erra nisso, o else não tem condição atrelada a ele. Porque o else, ele já parte do pressuposto que a condição inicial não foi satisfeita. Vamos ver um exemplo aqui para clarear um pouco as ideias. Note que eu peguei o exemplo anterior, que eu usava 2 estruturas condicionais simples, e substituí tudo em uma condição composta. Eu inicio o programa da mesma forma e eu pergunto, se N1 for maior que N2, aí ele vai analisar essa condição, né? Execute. O primeiro número é maior que o segundo. Else, execute. O segundo número é maior que o primeiro. Ou seja, se a primeira condição não for satisfeita, a segunda será. É claro que eu percebo que esse programa tem uma falha. Se a gente botar números iguais, nada é satisfeito, né? Nem do que vai acontecer, vai dar um erro, né? Imagine só que eu bote, por exemplo, 5 e 5. A primeira condição não vai ser satisfeita, porque 5 não é maior que 5. E ele vai entrar na segunda e vai, obviamente, dar um erro no programa. Mas, didaticamente, para mostrar, porque eu não quero colocar outras coisas ainda, eu usei esse exemplo, mesmo sabendo que ele é falho, tá? Então, já fiz aqui minha meia-culpa. Mas para vocês entenderem como funciona aqui um desvio condicional composto. Então, notem que a gente analisa uma condição, se ela for satisfeita, o primeiro bloco é executado. E se ela não for satisfeita, o segundo bloco é executado. Tá bom? Tá claro, né? Bom, mas infelizmente não só de se então e se então, se não, vive o mundo. Nós temos também as condições alinhadas.
que é uma situação que ocorre quando nós temos que testar várias coisas, não só uma condição que pode ser verdadeira ou falsa. A gente tem que testar várias e, a partir desses resultados, apenas um pode ser verdadeiro. Então, note que são várias condições a serem analisadas, mas que, no final das contas, eu só quero que uma decisão seja tomada. Vamos imaginar, por exemplo, uma pista, né? Inicialmente, a gente estava trabalhando numa pista única, num fluxo linear do código. Quando a gente começou a olhar os desvios condicionais, a gente chegou na bifurcação com duas pistas. Ou iam para uma, ou ia para outra. E depois ela voltava para a pista principal, né? Agora não, agora nós já temos várias situações dessa bifurcação, vários desvios. Qualquer um deles que a gente escolher no final, a gente volta para o principal, mas nesse meio do caminho a gente vai enfrentar situações diferentes. Então aqui nós temos o que a gente chama de condições aninhadas. Antes de mostrar a sintaxe da condição aninhada, que vocês já estão vendo aqui, eu vou dar um exemplo para mostrar como seria se não existisse o elif. E já eu explico o que é ele. Vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo, que até também está no conteúdo da fase 4, que ele trata de um campeonato de futebol, qualquer esporte aí, e que a gente vai levar um atleta e ele vai dizer a idade dele. E no final, de acordo com as categorias, o promotor do evento vai responder dizendo, olha, você pode jogar aqui nosso campeonato, mas a sua categoria é essa. Então vamos lá. Criei aqui as categorias, doida, certo? A primeira categoria ela vai de 5 a 12 anos, a segunda de 13 a 18, a terceira de 19 a 37 e a quarta de 38 a 55 anos. Ou seja, você pode ser categoria infantil, juvenil, profissional ou sênior. E caso você não se encaixe em nenhuma dessas idades, ou seja, tiver menos de 5 anos ou mais de 55, você não se encaixa em nenhuma categoria, tá? Infelizmente não pode participar do evento. Então note que são várias condições que eu vou analisar e eu só dou uma resposta. Tem várias coisas para a gente brincar aqui. A primeira delas, vocês perceberem que dessa vez a gente não está tratando só de uma condição por if, e sim de duas, porque a gente está criando um intervalo de idades que a gente tem que analisar. Primeiro a gente vai, obviamente, preencher essa variável idade com valor inteiro, o atleta vai informar. Uma vez que essa variável idade tem um valor, a gente vai começar olhando aqui. Se idade maior ou igual a 5, e aí vocês vão ver o primeiro operador lógico, né? AND, que é o I, idade menor ou igual a 12. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que para essa condição ser satisfeita, ela tem ao mesmo tempo que satisfazer a primeira e a segunda condição, certo? O AND, ele está dizendo que ambas têm que ser verdadeiras para que o total seja verdadeiro. E a gente sabe que o se só é executado quando a expressão final ela tem um valor verdadeiro. Qualquer idade que esteja entre 5 e 12 satisfaz isso. Lembrando que os operadores relacionais aí são maior ou igual e menor ou igual. Isso quer dizer que é um intervalo fechado. Ou seja, ele vai do 5 até o 12. O mesmo vale entre 13 e 18, o mesmo vale entre 19 e 37, e o mesmo vale entre 38 e 55 anos. Só que para que só uma dessas situações seja executada, nesse caso aqui, é óbvio que se eu colocasse várias estruturas condicionais simples, uma abaixo da outra, também daria certo. Que uma idade não pode permear dois intervalos. Nesse caso, tá? Mas existem outros casos que a variável que eu estou analisando, ela é modificada dentro do se. Isso pode acarretar em quê? Que vários se's, que teoricamente não seriam executados juntos, sejam executados sequencialmente. Vamos imaginar que eu joguei aqui 11 anos. Então ele vai satisfazer a primeiro se, né? E vai entrar. Imagina que dentro desse se eu trabalhasse essa variável e modificasse o valor dela. Então possivelmente ele entraria em outros também. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele entre em apenas um. Nesses casos, a gente vai trabalhar com condições aninhadas. E o que quer dizer aninhado? É como o próprio nome sugere, uma coisa está dentro da outra, né? Pertence à outra. Então, o que a gente foi fazendo aí? A gente foi avançando a indentação conforme a gente foi entrando no else. Vamos tentar entender essa loucura, né? Eu digo, se idade está entre 5 e 12 anos, execute categoria infantil. Se não,
Aí dentro do senão, eu faço uma outra pergunta. Mas essa pergunta, ela faz parte do senão. Então, eu identei ela e falei assim, não, ela está ali no nível que está dentro do senão. Então, senão, aí eu faço outro se. Se idade está entre 13 e 18, se ele chegou no senão, é porque ele já não satisfez a primeira condição. Então, a gente já sabe que ela não está entre 5 e 12. Aí eu pergunto, então ela está entre 13 e 18? Se estiver, ele executa a categoria juvenil. Se não, ela vai eu identar novamente, lá para frente. Aí dentro disso não, eu faço uma outra pergunta. Se ela não está nem entre 5 e 12 e nem entre 13 e 18, será que ela está entre 19 e 37? Eu faço isso mais uma vez e uma outra vez entre 38 e 55 anos. Se ele não satisfizer nenhuma, aí eu coloco um else e paro de perguntar. Então, eu falo assim, então é o senão total. Eu digo, então, se não satisfez nenhuma dessas situações, não tem categoria para você, infelizmente. Isso é uma maneira de fazer, usando o comando se, então, se não. Mas existe um outro comando, que a gente vai ver mais para frente, mas antes disso eu quero já dar um macete para vocês. Eu vou dar alguns macetes ao longo dessa live, tá? Para facilitar a vida de vocês. O primeiro deles vem agora. Reparem, no exemplo passado, eu estava usando duas expressões lógicas que vão retornar verdadeiro ou falso e relacionando elas com operadores lógicos. Mas notem que as duas expressões lógicas, em cada uma dessas condições, elas estão tratando da mesma variável. Então, o Python, como é uma linguagem legal, falou, ora, quando você trata de mais de uma informação em torno da mesma variável, vamos diminuir esse código? Então, note que a gente tem idade maior ou igual a 5 e idade menor ou igual a 12. Agora, eu vou mudar aqui a tela. Repare como ficou mais simples. Eu retirei o operador lógico da jogada e disse, idade está entre 5 e 12. Ela é maior ou igual a 5 e menor ou igual a 12. Para fazer isso é simples, mas cuidado com a pegadinha. Porque numa inequação, quando eu mudo a ordem dos termos, a gente também altera o sinal, né? Então, na situação anterior, idade estava à esquerda do 5. E na situação posterior, idade está à direita do 5. O que era maior ou igual virou menor ou igual. Afinal, o 5 é menor ou igual à idade, que é menor ou igual a 12. Então, cuidado com essa pegadinha. O próprio PyCharm, que é muito legal, ele dá o toque a você. Ele faz, ei, você fez essa condição aqui, mas eu posso melhorar. Você permite que eu melhore? Você vai clicar na lâmpada, né, que vem com as ideias, e ela vai mudar para você e vai deixar nesse formato. Aí também é uma situação pessoal de cada um. Fica mais elegante, fica mais pythônico, eu recomendo. Então aqui eu não mexi com elif ainda, mas eu já usei esse macete, né, para deixar o nosso código mais limpo. E agora sim eu vou usar o elif. Note que quando eu uso o elif, eu não preciso mais apelar para a indentação. Porque o que é o elif? É um se não se junto. Então o que eu faço? Toda a estrutura de elif, ela começa num if e acaba num else. E entre o if e o else existem elifs. Vamos voltar aqui para cima e vamos agora olhar a sintaxe do desvio condicional aninhado. Tem uma pergunta aqui do Oscar. Vamos aqui responder. Oscar Teixeira, nesse caso da competição, qual a diferença entre eu usar vários elifs ao invés de elses? É o que eu vou mostrar agora, Oscar. Na verdade, o elif ele vai sempre colocar uma nova condição a ser analisada. E o else a gente bota por último, né? É quando nada foi satisfeito. O else nem precisa existir, se você não quiser, né? Precisa botar só elifs, mas o else é aquela situação em que nada foi satisfeito, a gente vai ter um escape aí. Vou mostrar a vocês. Então, vamos lá. Numa situação de desvios condicionais, usando elif, eu vou ter um se inicial, ou seja, se algo acontecer, execute. E aí, como eu tenho várias condições em sequência, e que eu só quero que só tenha uma resposta, aí eu faço uma nova pergunta. Eu digo, se não, se essa segunda condição for satisfeita, execute uma segunda coisa. Se não, se, e vou nesse se não, se, que são os elifs, sequencialmente até um final, que eu posso morrer, inclusive, no else, ou seja, no final eu jogo um se não, ou seja, se nada for satisfeito de todas as condições, o que eu faço? Então aqui eu vou executar justamente essa sequência para que vocês vejam. Então reparem, eu tenho aqui uma situação, é a mesma das anteriores, usando o elif. Então eu faço se idade estiver entre 5 e 12, execute o print de categoria infantil. Se não, se idade estiver entre 13 e 18, execute o print de categoria juvenil. Se não,
Se idade estiver entre 19 e 55, execute o print, categoria sênior. E depois eu jogo um se não, sem mais condições. Se não, ou seja, se nada foi satisfeito, não existe categoria para idade informada. Seria, na prática, algo inferior a 5 e maior que 55. Beleza? Então, essa é a maneira de usar as condições aninhadas. Eu recomendo usar com elif, fica mais elegante, fica mais fácil de entender, do que você sair aninhando uma coisa dentro da outra. Às vezes você se perde um pouco. E aí a gente sai dos desvios condicionais e vai para os laços de repetição, né? Começando pela estrutura for. A estrutura de repetição for executa um ciclo para cada elemento do objeto que está sendo iterado. Essas repetições na programação a gente chama de interação, certo? E não interação, é iteração. Então o objeto vai ser iterado N vezes e vão ser executados ciclos, né? Com um bloco de comandos que a gente vai entender a partir de agora. A sintaxe do for, ela sempre começa com for. Aí eu tenho o item que vai ser iterado. No Python é muito comum usar o C. Tenho visto linguagem, geralmente eu uso o I, o J. Então, a maioria dos meus exemplos vou usar o I. E depois eu boto in range, que seria no intervalo. E essa função range, ela tem 3 parâmetros, que eu já mencionei, né, em outras lives, a questão dos parâmetros de uma função. A gente vai ver isso melhor na sequência. Que parâmetros são esses? Eu tenho o parâmetro de início, fim e o passo. Nem todos os parâmetros são obrigatórios. Mas depois a gente vai vendo situações específicas. Mas, a priori, eu tenho esses 3 parâmetros básicos. Primeiro, vai ser um número que eu vou determinar o início da minha iteração. O segundo número inteiro também, o fim. E, por fim, um passo. Que, se eu não escrever nada, ele já assume que é 1. Se eu quiser algo diferente de 1, que eu vou informar esse terceiro parâmetro, tá? Então, sem mais delongas, vamos aqui para um exemplo para entender como é que funciona. Vamos imaginar que eu queira escrever um número de 0 a 9. Para não repetir 10 vezes a função print, eu vou fazer o seguinte, eu vou iterar, vou aqui pegar o item i, variável que eu criei, certo? E vou dizer for i in range 0, 10, 1. O que eu disse com isso? Eu disse, vá alternando a variável i de 0 até 10. Aí vocês vão dizer, tá errado, porque está indo de 0 até 9. É porque, assim, a sintaxe dessa função, o início é o número que você colocou. E o final é ele menos 1. Então, eu não botei 10? Então, vai até 9. É assim que funciona, tá? Então, eu vou aqui do 0 até o 10 menos 1, que é 9. E ele vai modificando esse i em cada iteração. Como eu estou printando ele, está aparecendo na tela essas modificações. Então, vai do 0 até o 9. E eu estou dizendo que a mudança de passo a cada vez é de 1. Por isso que ele executou 10 vezes. Eu poderia omitir esse 1. Eu botei mais para uma questão didática. Quando a gente está tratando de passo igual a 1, não precisa colocar, tá? E aqui eu fiz um exemplo que agora, ao invés de do 0 ao 9, eu vou do 9 ao 0. Então, repare que existem algumas diferenças aí. Primeiro, de onde eu começo agora a fazer minha iteração? O início é o 9, então eu coloquei 9 lá. E o final é o 0. Mas você lembra que é sempre o número menos 1? Então, 0 menos 1 é menos 1. Então, ele vai do 9 até o 0. Então, eu boto menos 1. E o passo agora não é 1, é um passo decrescente. Então, nesse caso, eu tenho que dizer. Eu não poderia omitir. Então, eu coloquei o menos 1. Então, nessa sequência aí, eu estou executando, né, o item i do 9 até o 0. Beleza? Essa é a estrutura for. É uma estrutura de repetição em que eu determino um intervalo que algo, uma variável, vai ser modificado e a partir dessa variável a gente trabalha com diversas coisas. Isso vai ser mais útil para vocês quando a gente estiver trabalhando com as listas. Por enquanto, vocês vão ter uma tendência a achar o próximo comando mais completo. Mas depois vocês vão ver que ambos têm sua funcionalidade. O próximo comando é a estrutura while, né, que seria enquanto, em português. Né? Na estrutura while, a condição é uma expressão que deve devolver verdadeiro ou falso. Os comandos dentro do corpo da estrutura são executados enquanto a estrutura verdadeira for true. Quando a condição se torna falsa, os comandos não são mais executados e o programa continua depois da instrução while.
Então, eu vou ter uma instrução com essa sintaxe, while, minúsculo sempre, uma condição, certo? Ou um conjunto delas, de expressões, que vão retornar, no final das contas, verdadeiro ou falso. E aí ele entra dentro do while e fica executando um loop, ou seja, uma sequência que, quando termina, ele volta e pergunta novamente se aquela condição do while ainda se satisfaz. E aí você já deve ter depreendido que, se eu não colocar nenhuma informação dentro desse bloco que faça com que essa condição mude, a gente tem um loop infinito. Então, geralmente, né, dentro do while, eu vou ter uma situação que pode modificar a condição inicial, de tal forma que, em algum momento, ela vai acusar falso e ele vai sair do while, certo? Vai sair dessa iteração, mas ela é baseada numa condição e não num número de repetições, como era o caso do for. Beleza, vamos aqui para um exemplo para entender esse while. Eu começo esse exemplo tratando de uma média. Vocês brincaram com isso na fase 4, né? Vocês fizeram um desafio sobre isso. Mas na fase 4, vocês não tinham visto ainda essas estruturas de controle. Então, vocês não puderam fazer o que eu estou fazendo aqui. Para facilitar um pouco a minha vida, eu não coloquei pesos. E então, eu inicialmente criei duas variáveis. A variável soma, que eu setei como 0, e a variável quantidade, que eu setei como 1. E aí, eu vou e digo assim, enquanto quantidade for menor ou igual a 8, faça. E aí eu tenho 3 linhas identadas, quer dizer, que estão dentro do while. E na primeira delas, eu pergunto para o usuário a nota do aluno. Aí note que aí eu usei a função .format. Então, o que vai aparecer na tela vai ser nota do aluno. Então, aqui eu tenho dentro dessas chaves a variável quantidade. Lembra que eu setei ela em 8? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu começo, vamos imaginar que eu entrei agora no while, certo? Quantidade é 1. Então, vai aparecer assim, nota do aluno 1. Eu quero pegar a nota de 8 alunos e tirar a média da turma. Então, vamos lá. Vai aparecer nota do aluno 1, eu vou informar. Esse valor, ele vai ser somado à soma das notas. Lembre-se que a soma inicialmente era 0. Então, vamos lá. A quantidade era 1, vai aparecer na tela nota do aluno 1. Eu vou escrever essa nota. Essa nota vai ser convertida para um valor real, porque tem o float, e vai cair na variável nota. E eu vou dizer, soma recebe o que ela já tinha, que é 0, mais nota. Então, primeiramente, soma vai receber a primeira nota. E eu digo assim, quantidade recebe quantidade mais 1. Lembra que eu disse que numa estrutura de repetição while, eu tenho que modificar a condição? Então, eu estou modificando. Inicialmente, quantidade era 1. Ao final desse bloco, quantidade recebeu ela mais 1. Então, quantidade passou a ser 2. Mas a condição ainda é satisfeita. Então, ele vai executar de novo. Aí vai aparecer agora nota, aluno 2, porque ali dentro das chaves, né? Ele está substituindo pelo valor da variável quantidade. Aí eu vou escrever, vai gerar uma nota, vai ser armazenada na variável nota, que vai ser somado a soma, que já tinha um valor, mais nota. Então, soma está crescendo. Isso vai acontecer exatas 8 vezes. E ao final das 8 vezes, note que aparece média recebe soma dividido por 8. E note que essa média recebe soma dividido por 8 não está identada, ou seja, ela está fora desse laço de repetição. Ela só vai ser executada uma vez quando acabar as 8 iterações que vão ocorrer nesse while, porque vão ser exatamente 8. Eu vou dividir essa soma por 8 e vou ter aí uma média aritmética. E vou responder na tela, a média da turma foi... Aí dentro eu vou jogar a média e eu estou usando essa função round, que ela arredonda o valor. Como vai ser um valor real, bem quebrado, eu vou arredondar. No IF, por exemplo, as notas vão de 0 a 100, não tem casa decimal. Então, estaria usando mais ou menos o padrão da gente aqui. Pois bem, esse é um exemplo claro de while. Eu tenho uma condição, ele vai ficar repetindo o que tem dentro até que essa condição não seja satisfeita. Nesse caso, ela não vai ser satisfeita no momento que quantidade virar 9. Aí ela não entra mais no while e passa para a linha imediatamente após esse bloco. No caso, média igual a soma sobre 8. Ok. Até agora a gente já viu o comando if, else, else. A gente já viu o comando while. Já viu o comando for in range. Né? São os nossos estruturas de controle. E agora a gente vai fazer a parte mais legal. A gente vai praticar. Vamos fazer aqui alguns programas para que a gente entenda exatamente do que a gente está falando, beleza? Então, vamos lá. Sem mais delongas,
Mas vamos nós. Primeiro, eu coloquei aqui uma coisa em branco. Isso aqui é um comentário que eu quero números pares de 0 a 100. Eu vou tentar fazer aqui usando o comando for, que o programa me retorne comandos pares de 0 a 100. Então, eu vou colocar para número no intervalo de 0 a 100, vou botar inicialmente 1. Lembre-se que o Python ele é uma linguagem que preza pela elegância. Então, ele vai pedir que eu dê espaços aqui, tá? Vou dar espaço. Quando eu quebrar, o próprio PyCharm já vai identar para mim o que tem dentro. E eu vou mandar ele imprimir o número. E número? Num. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou executar isso. E vou ver o que vai acontecer. Vamos ver se já satisfez o que a gente queria. Opa, ele deu erro. Sintaxe inválida. O que faltou aqui, gente? Os 2 pontos. E o PyCharm já estava me avisando. Tinha uma marca vermelha ali. Então eu vou executar novamente agora. E agora ele me retornou os números, mas não como eu gostaria. Existem algumas inconsistências aqui, né? A primeira delas é que ele não está me retornando números pares. Ele está me retornando os números todos, né? De 0 a 99. Eu queria de 0 a 100. Então vamos fazer 2 pequenas correções nesse programa. Primeiro, lembrar que o final é sempre n-1. Então se eu quero que vá até 100, eu boto 101. E o passo não é 1 nesse caso, é 2. Então agora eu vou executar. E o programa vai me retornar todos os números pares de 0 a 100. Então é bem simples de usar o comando for. E a gente pode brincar com isso. A gente pode, por exemplo, botar aqui. Agora eu vou botar todos os ímpares. Então eu vou começar do 1. Vai pulando de 2 em 2. Agora eu tenho todos os ímpares. Eu posso fazer ao contrário, decrescente. Os ímpares decrescentes de 100 até 0. Então vai do 100 até 0 menos 1. Como 100 é par, não vai dar certo, né? Então eu vou botar do 99. E a gente vai lá. Opa, por que não deu certo? Porque o passo está 2. Eu vou do 99 menos 1. Como é que ele vai chegar lá se eu não for decrescendo esse número? Então, eu vou aqui botar menos 2. Vamos ver o que vai acontecer. Agora eu tenho do 99 até 1. Então, eu posso brincar à vontade com esse comando range. Como eu falei a vocês, se o passo for 1, eu não preciso determiná-lo. Então, se eu botar aqui agora do 0 ao 101, eu vou estar com números pares do 0 ao 100. Só que não, né? Porque nesse caso, quando eu não determino, o passo é 1. Então, para ficar claro, se eu quisesse todos os números do 0 ao 100, estava resolvido aí. Mas como eu quero pares, 2 em 2, eu tenho que dizer qual é o passo. Então, só precisa dizer o passo quando ele não for 1. Por incrível que pareça, a maioria das vezes a interação é de 1 mesmo. O passo 1 é o mais comum quando vai andar no elemento de uma lista, ou coisas que vocês vão entender para a sequência. Então, muitas vezes você não vai colocar o passo, tá? Agora vamos partir para um exercício um pouquinho mais complexo. Que exercício é esse, né? Eu tenho aqui um programa que pede 4 notas bimestrais e me retorna a média aritmética do aluno. Então, inicialmente ele pede o nome do aluno, depois ele pede 4 notas, né? O nome do aluno vai para a variável aluno. Na sequência, a variável N1, N2, N3 e N4 recebem que o usuário informar convertido para inteiro. Após isso, ele calcula o valor da média, que é o arredondamento das 4 notas dividido por 4, a média aritmética, né? Arredondada. E depois ele faz uma pergunta aqui num desvio condicional alinhado. Ele fala, se a média estiver 60 ou mais, o aluno está aprovado. E aí eu retorno na tela a frase, o aluno, tchan, 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 está aqui entre chaves, obteve a média tchan, tchan, tchan e está aprovado. Essas chaves vão ser substituídas pela variável aluno e média, respectivamente. A segunda situação do ELIF é a média entre 20 e 60. Ela é maior ou igual a 20 e menor que 60. E, nesse caso, o aluno está em recuperação. E, por fim, quando nenhuma dessas duas foi satisfeita, eu digo que o aluno está reprovado, porque necessariamente aqui ele tem uma média inferior a 20. Tá? Mas existem várias coisas que a gente pode brincar aqui nesse exemplo. Então, vamos lá. Vamos mudar aqui de exemplo.
E nesse segundo, eu já fiz algumas modificações. Primeiro, ao invés de eu ficar repetindo para o usuário várias vezes, né? Me diga nota 1, me diga nota 2, me diga nota 3 e me diga nota 4, eu vou inicialmente setar uma variável média como zero. Vou fazer a pergunta inicial, conforme seu nome para o aluno. E vou aqui, numa estrutura de repetição do tipo for, mandar ele do 1 até o 4. 5 menos 1 é 4. De um passo de 1 em 1. Por isso eu não coloquei o passo aqui. Se eu colocasse 1 aqui, tanto faz, tá? Eu vou omitir. É 1. Então, eu estou dizendo para ele do 1 ao 4. E aí, do 1 ao 4, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na tela. Informe a nota do... E aí tem a variável i, bimestre, e dica a nota de 0 e 100. Cara, aqui eu quero frisar algumas coisas. Primeiro, que eu vou começar a partir de agora de usar o f-string. Então, toda vez que vocês quiserem usar numa string, que ela seja uma f-string, que é algo muito pythonico, vocês colocam F, maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, tá? E na mesma hora, ele vai reconhecer dentro da string onde tem chaves. E vai esperar que dentro dessas chaves vocês escrevam a variável. É um pouquinho diferente no método .format, né? Mas no final das contas fica mais simples. Então aqui, ó, se eu tirasse o F daqui, ele não ia interpretar como nada essas chaves. No momento que eu coloco o F, deixa de ser uma string para ser uma f-string. E aí, essas strings formatadas, eu venho aqui entre as chaves e coloco a variável que eu quero. Eu quero a variável justamente que está sendo iterada, que é o i. Isso quer dizer que em cada iteração esse valor vai mudar. Ele vai começar dizendo informe a nota do primeiro bimestre, depois já virar do segundo, do terceiro e do quarto. É isso que eu quero fazer. Eu quero tornar o código mais generalista, menor, de tal forma que ele vai se tornando um código dinâmico e a percepção do usuário é a mesma, tá? Mas para a gente é um código mais elegante, menor, e como a gente tem que programar mesmo. Outra novidade que eu coloquei aqui é não permitir que o usuário coloque uma nota errada. Ou seja, a nota tem que ser, ao mesmo tempo, maior ou igual a zero e menor ou igual a 100. Então, eu coloquei um while aqui, que ele só vai entrar se a nota for menor que zero ou maior que 100. Se isso acontecer, ele vai ficar preso nesse loop aqui, que só tem uma linha, perguntando novamente ao usuário para ele informar a nota. Vocês vão ver isso em execução, vocês vão entender. Então, antes a gente não tinha esse filtro, né? Então, a gente poderia estar informando uma nota errada, uma nota negativa, uma nota superior a 100. Com isso, a gente não faz isso. A gente tem, em cada interação dessa aqui, a gente primeiro recebe a nota, depois confere se a nota está entre 0 e 100. Caso não esteja, fica preso nesse while aqui, até que a condição seja satisfeita, ou seja, até que ela esteja entre 0 e 100. E aí eu vou na variável média, que começou como 0, e digo média recebe nota, que eu acabei de alimentar. E com isso eu vou fazer essa iteração 4 vezes. E aí, como eu fiquei mais abusado, em vez de botar o número 4, eu botei o i aqui. Por que eu botei o i? Porque caso eu queira que o usuário, o aluno, tenha mais notas, basta eu alterar agora esse valor aqui. Esse valor está em 5, 5 menos 1 é 4. Isso quer dizer que ele vai fazer 4 iterações, vai fazer 4 perguntas, e no final vai dividir por 4. Mas se eu mudar para 1000, vai dar certo. Não tem mais erro. A média continua sendo uma média aritmética, e as perguntas vão se repetir, eu mudando apenas um número. Então veja a vantagem do uso de um laço de repetição. E depois eu segui com a mesma lógica da anterior, só que eu já usei f-string aqui. E eu posso fazer outra coisa legal também, que é nesse caso aqui, ó, que a média tem que estar entre 20 e 60, eu posso botar o 20 para cá. Ó, note que o próprio PyCharm, ele mima tanto a pessoa que ele fala, ó, isso aqui está errado, cara, melhore. Se eu clicar aqui, eu posso simplificar a comparação. E ele já bota para mim. Eu aconselho que vocês façam, ao invés de deixar o PyCharm fazer para vocês. Porque aí vocês vão treinando e vão melhorando, né, deixando esse automatismo do código já. Beleza. Então aqui, eu vou executar esse código, tá? Para ver o que acontece. Eu vou aqui puxar aqui a execução. Note que ele pede informe o nome do aluno, está na linha 2. Tá, João? E aí ele vai, ó, fazendo o que está escrito aqui na f-string, informe a nota do i. O i começa como 1, ó, é primeiro bimestre, tirou 90. No segundo, eu vou dizer que ele tirou 110. Opa, falhou. Meu código está errado. Vamos voltar lá já já. Terceira, 80.
e quarta, 70. E no final ele me deu a média. O que está errado nesse código? Está errado justamente essa linha do while, que quer garantir que a nota não esteja fora dos limites. O que está errado aqui? Justamente esse operador lógico, porque é um OR aqui. Tanto é que o PyCharm, como me mima demais, já estava dizendo, é impossível uma coisa ao mesmo tempo ser menor que zero e maior que 100. Ou ela é menor que zero ou é maior que 100. Então eu vou executar novamente e a gente vai tentar aqui de novo. João, primeiro bimestre, 90. Segundo, 110. Olha o que ele fez, ele repetiu, informa a nota do segundo. Por quê? Não é uma nota válida. Aí eu vou botar aqui, beleza, teimoso, menos 3. De novo, não é nota válida. Aí eu vou botar 80. Agora foi. Então eu consegui manter a integridade da minha média usando aqui o comando while, certo? Enquanto eu permanecesse com notas inválidas, ele fica preso naquela linha, a linha 6, para ser mais exato. E aí agora eu vou para a terceira nota. Note que a iteração está funcionando, o i está mudando, né? Botar nota 90 de novo. E, por fim, eu vou botar nota 80. E ele diz que a nota é 85. Eu botei valores parecidos para a gente poder observar que a média está sendo feita corretamente, né? A gente fez 80 duas vezes, 90 duas vezes, a média aritmética, a média tinha que dar 85 e deu. Isso quer dizer que esse i que está dividindo a média, de fato, é 4. Ele vai mudando a variável e no final ele divide pelo valor final dela. A gente foi do 1 até o 4. Então, uma maneira boa de usar o for aí, não pareceu tão vantajosa a nível de linhas com relação à anterior, porque eram só 4 interações e porque eu coloquei umas brincadeiras a mais dentro, né? Para ficar mais robusto o código. Vamos ver um código final aqui, que agora eu compliquei tudo, certo? Agora eu fiquei enjoado. Eu não quero mais negócio de bimestre. Eu quero que o programa diga quantas avaliações o aluno teve e no final ele retorne a média do aluno. Então, quem vai determinar quantas avaliações vão ser computadas é o usuário, tá? Então, como é que esse programa vai funcionar? Ficou um pouquinho maior, né? Como vocês podem ver. Eu comecei setando duas variáveis, depois eu até vou ver se precisava mesmo. Média eu botei como 0 e i como 1. Isso quer dizer que a média e o i são variáveis inteiras, tá? Eu pedi ao aluno o nome dele, como sempre, e eu entrei num laço infinito. Por que um laço infinito? Essa condição, esse laço de repetição while, ele se baseia em condições. Enquanto a condição for verdadeira, ela vai ser executada. Então, o que eu fiz aqui malandramente? Eu coloquei já a palavra true, porque a expressão que vai ser avaliada aqui na condição, ela vai retornar true ou false. Quando eu coloco que já é true, eu estou dizendo que vai ser verdadeiro sempre. Então, basicamente, isso é um while que nunca vai terminar. Ele vai ficar rodando tudo que está identado, que vai dessa linha 5 até a linha 14, indefinidamente. Ou não. O que eu vou mostrar para vocês agora, algumas coisas que eu quero pontuar nesse código. Primeiro, a gente vai repetir o que está aí dentro. O que eu quero? Ele vai, inicialmente, dizer nota, recebe, aí vai vir a frase na tela. Mesma frase. Informe a nota do i avaliação. Só que esse i agora, ele não está sendo iterado pelo for. Então, eu preciso modificar ele manualmente. Então, note que, depois de tudo que foi executado, a última linha, que é a 14, eu estou com esse código doido aí, que é i mais igual 1. Gente, isso nada mais é do que eu incrementar a variável i. Isso é a mesma coisa que i é igual a i mais 1. Certo? Ou seja, i recebe ela mesma mais 1. I não começou como valor 1. Ao final desse bloco de códigos dentro do while, i vai passar a ter o valor 2, da próxima vez o valor 3, e assim sucessivamente até que eu saia desse while, vocês vão ver como. É mais elegante, é menor, é mais estiloso usar essa redução aqui. Então, eu digo que i vai receber ele mesmo mais 1. É a mesma coisa. Professor, não gostei não, é mais coisa para aprender, não tem problema. Escreva i igual a i mais 1. Mas isso é uma maneira de incrementar o i também, tá? Ou qualquer variável. E não existe só no Python, não, tá? Existem várias linguagens. Beleza, então vamos voltar aqui para a linha 1. Eu peguei essa nota. Aqui na linha 6 e 7, é aquela análise que eu fiz, né, se a nota está certa ou não. Inclusive, ela também está com erro aqui, ó. Aqui é OR. Beleza. Então, aqui, ó, na segunda linha e na terceira, eu verifico se a nota que eu escrevi, ela está entre 0 e 100. Igual à anterior. E aí eu já digo também que média recebe média
mais nota. Tudo igual ao exercício anterior. Então, a gente está lançando notas, colocando dentro da média, e no final a gente vai dividir a média pelo número de notas lançadas. E vai ter a média aritmética do aluno. A diferença é que agora eu não quero bimestre, eu quero avaliações. E eu não sei quantas são. Então, após isso, eu criei uma variável continuar. Essa variável do tipo string, ela vai receber o que o usuário escreveu. Então, eu digo assim, quer inserir outra nota? Sim ou não? Eu já dou o aviso ao usuário, que dá para entender, né? Que sim é o S maiúsculo e o não é o N maiúsculo. Como às vezes a gente escreve minúsculo, para não dar bronca, eu já vou converter tudo isso que foi escrito para maiúsculo. Então, no final das contas, não importa se o usuário escrever maiúsculo ou minúsculo, vai ser guardado como maiúsculo, porque antes de entrar na variável continuar, esse valor já foi mudar a sua caixa para maiúsculo, tá? Então, o que foi escrito aí vai ser maiúsculo, tá claro, né? Depois eu entro em uma nova situação para analisar se eu escrevi alguma coisa correta. Ou seja, eu pedi para o usuário S ou N. Se o cara escrever F, M, P ou cachorrinho, ele está errado. Então, eu vou perguntar. Foi escrito enquanto continuar for diferente de S e diferente de N, ou seja, nesse caso, como é diferente, ele tem que ser diferente das duas ao mesmo tempo, assim, não é nem S e nem N. Aí eu faço a pergunta de novo. Certo? Inclusive, quando eu faço a pergunta de novo, faltou aqui o upper. Então, aqui, ó, boto ponto, ele já dá as opções aqui de função. Eu vou botar o upper para dizer que o que eu escrever vai entrar maiúsculo, tá? Só que se eu escrever N, aí depois que eu passei aqui isso aqui, eu já verifiquei. Quando eu passo daqui, se eu chegar na linha 12, é porque o valor escrito foi S ou N, não tem outro valor. Se foi outro, ele ficou preso na linha 11 e ficou voltando aqui, tá? Então, quando ele chega na 12, eu já sei que o valor que eu escrevi é S ou é N. Se for N, ou seja, eu não quero continuar, aí eu vou usar o comando de interromper um laço, que é o comando break. Então, esse laço ele é infinito por vida. Só o que podia parar ele era eu parar o programa, fechar, né? Ou usar o break. E eu usei o break. Então, se eu escrever N nesse momento, ele vai entrar nesse desvio condicional. Essa condição foi satisfeita, né? Lembrando que quando eu quero comparar um valor numa condição, aí é igual, igual, porque o igual só é um comando de atribuição. Ele vai fazer o que está na direita entrar no que está na esquerda. Quando eu quero comparar, eu uso igual, igual, tá? Então, eu estou dizendo, se a variável continuar é igual a string n, se isso acontecer break, quando eu uso break, ele para naquele momento. Não é que ele vai até o final da última iteração, não. Parou. Tanto parou que ele não vai executar a linha 14. Que a linha 14, eu ia botar mais um valor em i. Se eu fizesse isso, ia dar ruim aqui na média, porque eu ia dividir a média por um número a mais. Então, na hora que eu uso break, eu paro naquele momento o laço e pulo para fora da prova. Seria como se fosse um escape numa prova de Fórmula 1. Eu paro naquele momento, saio ali de lado e começo depois, tá? Então, essa é a maneira de usar break. E, geralmente, quando a gente usa, a gente está no while igual a true, mas pode usar em qualquer situação. A gente pode colocar um while com condição, mas dependendo do que aconteça, eu dou um break. E qual é a vantagem do break? Que ele para naquele momento, no momento da linha. Então, ele não vai executar o que vem depois. E, às vezes, de acordo com a nossa lógica, a gente precisa disso, porque senão ele executaria mais umas 2, 3 linhas que atrapalhariam o resultado que a gente quer. Ao final disso, eu faço o que eu já tinha feito da outra vez, né? Eu executo tudo isso. Aqui também pode melhorar. O próprio PyCharm, que gosta de mimar a pessoa, ele dá aqui a opção de simplificar. E eu estou usando o fstring para lhe dar a nota. Eu vou aqui executar o programa, tá? Para a gente entender. E vocês vão ver que esse programa, ó, ele pede o nome do aluno, tá aqui, José, e ele pergunta uma nota. Eu vou chegar logo fazendo besteira, eu vou botar 110. Aí ele falou, não, dá a nota correta aí, boy. Aí eu, 90. Você quer inserir outra nota? Quero. Eu vou colocar S minúsculo, só de ruim. Vai dar certo, porque converteu para maiúsculo, ele entendeu que está entre S e N, beleza. Segunda nota, 80. Agora eu vou escrever F, de falso. Viajei. Ele vai mandar de novo. Por quê? Não foi nem S, nem N. Então agora eu vou escrever, quero outra nota sim. Agora eu vou colocar 75. Já foram 3 notas. Quer outra? Não. Na hora que eu dou não, ele vai usar o break, vai continuar o código e vai dividir as 3 notas que eu lancei válidas, né? Que aqui tem 4 na tela, mas 110 não foi contabilizado. Vai dividir por 3, porque eu estava incrementando o i ao final de cada laço.
Então, maneiras de utilizar aí as estruturas de controle. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui também já, como sempre, né? O meu obrigado a todos que participaram. E reitero que eu quero que vocês assistam os exercícios, resolvam. Quem não viu a live, peço para assistir antes de fazer o questionário, tá? Porque ele está um pouquinho mais difícil. Então, é natural isso. Eu quero que vocês, pouco a pouco, aprendam a programar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live. Desejo uma boa quarta-feira para todos e até a próxima. Valeu. É nóis.